Para você que tem dúvida de como são os sentimentos dos narcisistas, você que às vezes se pergunta se eles amam, se eles sentem algum mínimo carinho por você que é empata, que conviveu ou que ainda convive com esse narcisista, se você quer entender sobre esses sentimentos e quais são as circunstâncias em que eles aparecem, em que eles se manifestam, assiste esse vídeo até o fim que eu vou te explicar alguns detalhes sobre esses sentimentos do narcisista. Se você está chegando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou psicanalista, terapeuta transpessoal e sobrevivente de um relacionamento abusivo com um narcisista perverso. Falo sobre isso nas minhas redes sociais e tenho como missão hoje ajudar homens e mulheres a se recuperarem desses traumas, desse relacionamento. Inclusive, deixar um recado para vocês que todo o procedimento para finalizar o processo para que eu possa recomendar o link de inscrição da Escola Shakti, já fiz todo esse processo, mas a Hotmart ainda não me devolveu para que eu esteja habilitada para enviar esse link, a página esteja ativa para vocês se inscreverem, mas eu creio que no máximo amanhã já vai estar ativo o link, eu vou colocar aqui no YouTube com o vídeo, no TikTok e também no Instagram. Então eu espero que você venha fazer parte da Escola Shakti para te ajudar nesse processo de recuperação e eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar também. A primeira coisa que você precisa entender, e que eu já sei que não é uma novidade para você, é que narcisistas não têm empatia. O que naturalmente as pessoas, a grande maioria das pessoas tem, que é o sentimento de compaixão, de bondade, de querer ajudar o outro, de sentir um pouco daquela dor do outro. O narcisista não tem empatia, ele não sente essa dor, essa tristeza que você sente como empata, como dependente emocional. Ele não sente nada disso, muito pelo contrário. Ele acredita que você é um ser até esquisito, estranho, porque narcisista acredita que não tem nada de errado com ele. Por isso eles não precisam de terapia ou de ajuda, porque para eles tá tudo bem com eles. Eles são da forma que são, eles se dão bem, eles conseguem os benefícios que eles precisam e eles precisam de um suprimento. Vocês já sabem disso, que eu já falei aqui nos outros vídeos. Um narcisista só existe quando ele tem um suprimento, que é uma vítima, um alvo que ele precisa massacrar, que ele precisa humilhar, fazer toda aquela humilhação e pressão psicológica, uma espécie de lavagem cerebral para fazer com que a vítima acredite que ela não é nada, que ela é cada vez menor, que ele quer, esse narcisista quer que essa vítima se sinta como ele se sente no seu verdadeiro eu, no seu interior. Que ele se sente desprezível, ele tem complexos de inferioridade, ele se acha um ser péssimo. Só que ele não pode mostrar isso para a sociedade, porque se ele mostrar isso, as pessoas vão se afastar, as pessoas vão rejeitá-lo. E é justamente isso que ele não quer. Ele precisa se dar bem, ele precisa ter status social, ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa se aproveitar das pessoas. E eu vou falar aqui de 5 sentimentos que verdadeiramente os narcisistas sentem, principalmente em relação à vítima, que é o alvo, né, que a gente chama de suprimento primário, que é aquela pessoa que está mais próxima, normalmente a esposa ou o esposo, a namorada, a pessoa com quem ele se relaciona mais intimamente. Então, o primeiro sentimento que o narcisista tem é um sentimento de inveja. E eu sempre falei isso aqui porque essa inveja, todo ser humano já sentiu algum momento inveja. O narcisista, ele tem uma inveja crônica. Isso quer dizer que esse sentimento faz parte da personalidade dele, da índole, de quem ele é. Eles sentem inveja de todas as pessoas, de tudo que as pessoas têm, principalmente se elas têm bens materiais, se elas são bem no campo financeiro, se elas são bem profissionais, são destacadas, se elas ganham muito dinheiro. Os narcisistas morrem de inveja dessas pessoas. O narcisista com o qual eu vi falava de todas as pessoas que estavam no nosso meio ali, que participavam inclusive das atividades que ele mesmo organizava, e ele falava de todas essas pessoas que tinham cargos altos, que ganhavam bem, que moravam em prédios luxuosos. Ele sempre se aproveitava. Ele sempre queria ir nesses lugares, queria desfrutar ali até de restaurantes bons, de comidas boas, né? Porque aquelas pessoas às vezes proporcionavam essas regalias, mas quando terminava, quando a gente saía dali, ele sempre falava dessas pessoas, de todas, sem exceção. Todas as pessoas, ele sentia aquela inveja crônica e era nítido, porque o olhar deles não mentem. Então eles sentem inveja das conquistas das pessoas.
Mas, em relação à vítima, em relação ao suprimento primário, por que que o narcisista sente tanta inveja dessa vítima? Que é o que ele usa principalmente na fase da desvalorização. Os narcisistas sentem inveja das qualidades inatas dessa vítima, desse suprimento primário, que são bondade, amor. O empata, eu já falei aqui nos outros vídeos, ele tem um amor incondicional, até em excesso. Ele quer se doar completamente, ele quer se entregar para outra pessoa, para que a outra pessoa o valorize, o valide, reconheça ele como ser humano especial, né? Então o empata tem essa necessidade de ser reconhecido pelo narcisista, que é com quem ele se relaciona, mas o narcisista tem inveja desses sentimentos, porque como uma pessoa pode ser tão boa, tão legal, mesmo ela sofrendo humilhação, mesmo ela sendo agredida, no final das contas a vítima perdoa. A vítima mostra, olha, deixa eu te mostrar, eu tenho um coração tão bondoso, eu tô aqui para te acolher, para te perdoar, por mais que você tenha me ferido tanto, eu quero te mostrar, o empata fala, que eu sou muito, muito, muito bom e eu vou te perdoar mesmo assim. Ao mesmo tempo que o narcisista sente inveja dessas pessoas que têm esses sentimentos naturais, eles sentem raiva, porque para eles, pessoas que têm sentimentos como bondade, empatia, amor, essas pessoas são consideradas fracas, inferiores. Porque na visão dos narcisistas, pessoas que são emocionais, elas são fracas, são vulneráveis, ou seja, elas fazem exatamente o que o empata faz, se submete, se subjuga ali, coloca o narcisista num pedestal. Então eles sentem raiva porque eles veem que os empatas têm esse sentimento bondoso. Os empatas são pessoas alegres que mesmo sofrendo todo tipo de violência, de humilhação, conseguem sorrir, conseguem ficar bem depois de algum tempo. Mesmo que o narcisista faça de tudo para destruir essa vítima. Então eles sentem inveja, eles olham, eles não entendem como que essa pessoa pode ter esse sentimento natural. Eles queriam ser essa vítima. Por isso que o narcisista, ele foca em pessoas empatas, esses alvos, são pessoas que têm muita luz, que têm muito brilho próprio. Por quê? Porque ele sente inveja disso, porque ele naturalmente não é assim. Por isso que ele precisa imitar a vítima, por isso que ele precisa atuar como um personagem para que ele possa imitar essa vítima, porque ele vê que essa pessoa, naturalmente, que tem um brilho, uma simpatia natural, atrai pessoas, as pessoas gostam de maneira natural dessa pessoa. E aí o narcisista precisa fazer o quê? Imitar essa vítima, ou seja, ele não é ele mesmo, ele tem que estar sempre fingindo, atuando. Ele precisa estar atuando 24 horas por dia. E aí, quando entra na fase da desvalorização, que eu falei aqui no vídeo que eu gravei, se você ainda não viu, depois que terminar de assistir esse vídeo, você pode ir lá ver que eu falo a relação entre os empatas e os narcisistas. Qual por que eles se escolhem, qual o motivo dessa conexão, dessa atração entre narcisistas e empatas. Então lá eu digo que quando o narcisista começa a humilhar, a desvalorizar, a ferir, a maltratar essa vítima, porque é assim que ele se sente um ser melhor, para ele não entrar em conexão, em contato com o eu verdadeiro dele, que é o eu podre, que é o eu inferior, que é um eu inadequado, ele se sente inadequado no mundo. Como ele não quer ter esse contato com esse próprio eu dele, ele precisa jogar, projetar todo esse lixo dele no empata, para que o empata acredite que na verdade ele é esse ser inferior. E assim, o narcisista se torna um ser forte. Então, quando ele começa a entrar nesse processo, né, da desvalorização, de maltratar essa vítima, e, como eu disse, se esse empata, essa pessoa, essa vítima, começa a relutar, né, não aceita, não se submete completamente a essas humilhações, agressões, abusos, é muito mais assim, que começa a questionar, começa a colocar esse narcisista na parede, começa a dizer, por que você está fazendo isso comigo? Eu não fiz nada. Começa simplesmente ali, sabe, a bater de frente com o narcisista. Eles odeiam isso, eles não aceitam que pessoas questionem eles, porque eles acreditam que estão sempre certos. Então, quando essa vítima começa a questionar, ele começa a sentir raiva. E essa raiva, que também ao mesmo tempo é uma espécie de mágoa. Se a vítima começa a dar sinais de que ela quer ir embora, o que acontece? Na maioria das vezes é o narcisista que faz o descarte, mas muitas vezes é a própria vítima que, por não aguentar passar por muitas situações e se rebelar, ela mesma dá o descarte. E para o narcisista isso é o fim do mundo. Então eles começam, se a vítima começa a mostrar que já quer sair,
ali debaixo da autoridade dele, daquilo que ele manda, ele tem que estar no controle. Se o narcisista mostra que quer caminhar com as próprias pernas, que quer tomar as próprias decisões, e aí o narcisista começa a sentir uma espécie de mágoa, porque o narcisista, entendo, é como se ele fosse uma criança birrenta, mas uma criança que, como se uma criança que nunca tivesse recebido nenhum tipo de estímulo, de carinho humano, como se fosse assim uma criança, inclusive tem até, não sei se é um filme, alguma coisa assim, de uma criança que foi criada por não sei se foi um tigre, um leão, algum animal assim. E aquela criança ficou animalizada, ou seja, ela não tinha contato com humanos, ela não sabia o que era carinho, amor, expressão, ela era como se fosse um bicho mesmo, um animal irracional. Então o narcisista é como se fosse uma criança birrenta, que não recebeu a validação e o amor suficiente, foi negligenciado na infância, só que ele internalizou aquilo com um sentimento de raiva. E aí ele cresce querendo se vingar de todas as pessoas, porque ele acredita que o mundo foi injusto com ele, que ele é um ser totalmente ferido, que está magoado, que sofreu, e agora ele quer descontar essa raiva e quer que todo mundo sinta a mesma dor que ele sente. Então, quando ele entra nessa fase de desvalorização e a vítima mostra que quer sair, que já não aceita mais os abusos, ele sente uma espécie de mágoa. É como se dissesse, bom, no início você aceitou ser minha vítima, você aceitou, claro que a vítima não aceitou isso, porque ele não chega dizendo, olha, você não conhece o narcisista e ele fala assim, olha, eu vou te maltratar, eu vou te humilhar, eu vou te agredir. Não existe isso. Ele chega como um príncipe encantado, como uma princesa, ali muito sedutor, muito carinhoso, se mostra muito maravilhoso, fala dos mesmos sonhos que você tem, dos objetivos em comum, de uma família, de filhos, de morar fora, de comprar um terreno, de comprar uma casa e coisas maravilhosas que vocês sabem que vocês já passaram por isso. Então eles se apresentam muito bonito, mas na mente deles, no interior deles, por dentro eles estão dizendo, agora que eu te conheci, agora que você já se encantou e já se apaixonou por mim, você vai ser o meu saco de pancadas, você vai ser ali o meu esteio, é em você que eu vou descarregar todo o meu lixo, toda a minha dor, é você que vai aguentar isso, você tem que se submeter. Então quando a vítima começa a se rebelar na fase da desvalorização, o que o narcisista faz? Ele começa a sentir mágoa, porque ele fala assim, ué, você já não quer ser mais a minha vítima preferida, o meu suprimento preferido, você quer sair debaixo das minhas asas, das minhas ordens, você quer se rebelar, você quer se igualar a mim, você quer ser superior a mim? Ele sente mágoa. E essa mágoa se transforma o quê? Na fúria. Que foi o meu caso. Quando eu já não suportava mais as agressões verbais, que ele agredia muito verbalmente, humilhava, usava situações, né, que a gente não pode falar em algumas coisas aqui, porque o YouTube ele restringe algumas coisas. Então, mas eram das piores possíveis, porque ele é um narcisista maligno, perverso, dos piores possíveis. Então, quando ele começava a fazer essas agressões, acusações, e eu comecei a retrucar, né? Eu já não ficava mais calada. Então, ele entra, ao mesmo tempo em que ele sente a mágoa, ou seja, você não é mais aquela pessoa que se submetia a mim no início, que eu te acusava de coisas e você se calava e ia chorar no cantinho. Agora você quer me enfrentar. E a fúria narcísica é essa raiva de você não ser mais o suprimento que está ali à disposição do narcisista para ele poder se valorizar, se sentir poderoso, massacrar para que ele se sinta vivo. E ele sente essa fúria e é por isso que ele começa a fazer toda a campanha já de difamação muito antes do descarte, porque ele já vai se preparando, porque ele sabe, principalmente que foi o meu caso, ele sabia que eu não tinha medo de expor quem ele era. E ele sabia, tanto que muita gente que, digamos assim, idolatrava ele, achava que ele era incrível, né, começou a ver a verdadeira face dele e se afastou. Claro que muitas pessoas novas que ainda não conheceram a verdadeira face dele estão ali seguindo, mas ele entra nessa fúria, ele começa a difamar, começa realmente a fazer calúnias, a campanha de difamação, de expor essa vítima, para que ela fique desacreditada, desvalorizada, né, para que ninguém acredite que na verdade ele é aquele monstro, porque se ele perder essa máscara dele de homem ou mulher, né, muito incrível, muito certinho, muito maravilhoso, as pessoas vão parar de seguir, vão parar de adorar, de elogiar, enfim, ele vai perder muita coisa, ele não quer perder benefício, porque é assim que ele sobrevive. E uma outra coisa que, embora os narcisistas não demonstrem, diferente dos empatas que estão sempre demonstrando as suas emoções, por isso que o empata também precisa de cura, saber administrar as suas emoções, não se tornar vulnerável, muito frágil, sabe? Expor as suas fragilidades, principalmente para o narcisista, que ele pega e usa isso contra essa vítima. Mas acredite, o narcisista, mesmo que não demonstre, ele sente medo. Ele não quer
ser abandonado, descartado, rejeitado, ignorado. Então, muitas vezes, quando a vítima que pratica o descarte, ele se sente assim, furioso, ele não quer ser descartado, rejeitado, porque ele, inclusive, vai fazer ali uma retrospectiva e vai se lembrar que foi exatamente a mesma experiência que ele teve na infância, que ele foi negligenciado, que ele foi colocado de canto, entende? Então ele sente tanto esse medo de ser rejeitado, de ser descartado, que ele é que precisa fazer o descarte para ele se sentir poderoso. Tanto que muitas das vítimas, também foi o meu caso, o que ele faz? Ele descarta, depois ele faz aquele jogo do Hoovering, dizendo que se arrependeu, que mudou, que agora vai ser tudo diferente. Como a vítima está enredada na dependência emocional, a vítima aceita voltar, recomeçar o jogo, aí sim ele faz o descarte. Por quê? Porque ele não aceita que a vítima que descarte primeiro e fique bem e siga a vida. Ele precisa voltar o jogo para que ele faça esse descarte, para que ele se sinta muito melhor. Então, toda essa manipulação eles sabem fazer muito bem. Então, para você que às vezes me manda mensagem perguntando, mas ele realmente nunca me amou? Ele não me ama realmente? Não, gente, narcisistas não amam e também não caem na ilusão de que ele está amando a nova vítima, de que é tudo diferente, e muito menos amam os próprios filhos. Os filhos, para narcisistas, são como uma válvula, digamos assim, é uma peça no jogo de xadrez. Principalmente narcisista, eles têm filhos com a vítima para que eles continuem, né, a mulher engravida, quando é a mulher narcisista, ela engravida, para que ela continue a ter o controle, ali manipule, né, aquele homem. E o homem, quando engravida, ou quer que a vítima tenha filho de todo jeito dele, também é para ele ter esse controle, ele continuar ali manipulando, infernizando a vida dessa vítima, continuar na vida dessa vítima, ou seja, a vítima não tem mais aquele homem, né, ou aquela mulher que era do início, o príncipe encantado, a princesa, né, e a vítima às vezes ainda está se recuperando ali de todo aquele baque do descarte, de todo aquele sofrimento, e ainda carrega um filho, ou seja, de alguma maneira, né, esse filho, claro, vai ser a ligação da vítima, do empata com o narcisista, ou seja, o filho vai estar sempre lembrando você que você tem uma ligação com esse narcisista, e é exatamente isso que eles querem, para que você nunca saia do ciclo abusivo, mesmo que você não conviva fisicamente com eles. Por isso que eles querem tanto ter filhos. Então, não acreditem, não se iludam, não caiam nessa historinha. Se vocês ouvirem por aí, ou que alguém afirmou para vocês, narcisistas não amam nem os próprios filhos, eles não têm esse sentimento de amor. Os filhos, para eles, são uma forma deles se promoverem, por exemplo, como um pai maravilhoso que mostra na rede social que ele é muito cuidadoso, que ele ama, posta fotos, escreve coisas bonitas, lindas, que cuidou, que deu a vida e não sei mais o que. Eles fazem muito, principalmente os homens, fazem alienação parental, falam mal da mãe dessa criança, querem mostrar para a vítima atual que a ex, que é a mãe da criança, não vale nada, que ela realmente fez um monte de coisa. Pode prestar atenção que o ciclo é sempre igual. Então não se enganem que eles não amam os filhos, porque eles não amam nem a eles mesmos. A gente não pode dar para os outros aquilo que a gente não tem. Então narcisistas não têm amor, eles não sabem o que é esse sentimento. O que eles sentem é inveja, raiva, ódio, mágoa, medo de ser rejeitado. Tudo isso eles sentem, mas eles não demonstram. Eles sabem que se eles demonstrarem essas fraquezas, eles perdem, eles param de ser idolatrados. Então eles precisam vestir uma máscara, um falso eu, o falso self, para que eles se mostrem sempre muito bem resolvidos. E esse narcisista é muito seguro de si, é uma pessoa que fala bonito, que tem, que sabe conduzir as pessoas. Gente, narcisistas são atores. Eles sabem como atuar, eles sabem como conquistar e impressionar as pessoas. Então esses são os verdadeiros sentimentos do narcisista. E o principal, o sentimento que mais eles têm, quando vocês me perguntam o que eu posso fazer, como que eu reconstruo a minha vida. Eu sei que isso aqui não estou falando de uma maneira muito simplista, porque eu já passei por isso. Então não só estou falando de algo que eu ouvi, eu estou falando de algo que eu também experimentei, eu vivi. Eu passei isso na pele sozinha, tive que me reconstruir sozinha. Mas não é apertar um botão, mas eu quero dizer que você pode se encaminhar para essa direção e você vai conseguir chegar lá. Então quando você pergunta o que eu posso fazer, como que eu reconstruo a minha vida, como que eu faço para reverter tudo isso que eu passei, pegue todo esse sofrimento, toda essa dor, essa humilhação, tudo que você passou de difamação, esqueça no sentido assim, deixa que os outros falem, se ninguém acreditou em você, pegue tudo isso e use para você mesmo, para você mesma como força, para você se reerguer, para você se tornar ainda mais forte e invencível. Pessoas perguntam como que você faz para que um narcisista nunca mais se aproxime de você ou que ele realmente
entenda, né, que ele não conseguiu te destruir. Então eu sempre digo que o sentimento que mais causa raiva, ódio, é quando o narcisista te vê de pé. É quando o narcisista te olha assim, mas como essa pessoa não se matou? Como essa pessoa não deu fim na própria vida? Como assim? Como essa pessoa não foi destruída? Olhando para mim também, que hoje falo sobre isso, inclusive nas redes sociais. Depois de 4 anos estou aqui ajudando pessoas que passam por isso. Como assim ela não se destruiu? Como assim ela não está deprimida, jogada na cama, se acabando? Como assim ela não se perdeu no mundo? Como assim? Muito pelo contrário. Ela está cuidando da saúde física, da aparência. Ela está falando sobre isso hoje nas redes sociais, ajudando pessoas. Como assim? Essa é a maior raiva. O sentimento que mais vibra dentro, que é mais verdadeiro mesmo dentro do narcisista, é a raiva de ele não ter conseguido destruir você. Então por isso que quando você se reconstrói, recupera a sua identidade, sua autoestima, sua própria vida, você venceu. Porque você não deixou que uma outra pessoa ruim, que passou pela sua vida, que você acreditou que seria a pessoa da sua vida, você não permite que essa pessoa te destrua. Não é porque essa pessoa passou pela sua vida que ela vai acabar com a sua vida. Então se você quer realmente vencer, superar tudo isso, é você ficar bem, é você seguir em frente, é você nunca mais olhar para trás. E aí sim, esse narcisista sente ódio, fica até inclusive te stalkeando nas redes sociais, e ele quer saber se você está seguindo a sua vida, se você já conheceu alguém, se você está se relacionando, fica falando de você para as outras pessoas ali, daquele ciclo, sabe? Então, na verdade, é que você está incomodando muito, porque você seguiu a sua vida, você está bonito, se cuidando do seu corpo, cuidando da sua vida, ajudando pessoas. Então, se você quer realmente, digamos assim, se livrar para sempre dessa influência que você acha que o narcisista ainda tem sobre você, como eu recebo inúmeros relatos aqui, se cure. Acredite que você vai chegar nesse nível. Se você ainda não chegou, eu estou aqui para te dizer que isso vai acontecer com você, porque eu sou um exemplo vivo disso. Você pode contar comigo, por isso que a Escola Shakti existe. Esse é o meu propósito, a minha missão de vida, ajudar você a se curar, a se libertar, assim como eu. Então não desista, não pare no meio do caminho, não olhe para trás. Porque se você continuar seguindo em frente, você vai se libertar, se curar. Esse é o caminho certo. Tá bom? Deixe o seu like para o YouTube recomendar esse vídeo. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, ative as notificações para você receber os outros conteúdos. Então eu te agradeço muito e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!